O céu perdura, a terra permanece. Céu e terra perpetuam-se. Por não existirem para si mesmos, eles podem viver indefinidamente. Estes versos contêm uma das maiores revelações do Tao Te Ching. À primeira vista, Lao Tse parece estar falando apenas sobre o céu e a terra. Mas, na verdade, ele está revelando o segredo da permanência, da longevidade e da verdadeira eficácia. Ele está respondendo a uma pergunta silenciosa: por que algumas coisas duram e outras desaparecem rapidamente? E sua resposta é surpreendente. Venha, sente-se comigo em silêncio, pois aqui o caminho começa a desmontar a lógica do ego. O céu perdura, a terra permanece. Observe o mundo. Impérios surgem e desaparecem. Reis governam e morrem. Civilizações florescem e se tornam ruínas. Mas o céu continua, a terra continua. Eles estavam aqui antes de nós e continuarão depois de nós. Lao Tse contempla essa estabilidade extraordinária e pergunta: qual é o segredo dessa permanência? Céu e terra perpetuam-se. O céu não luta para continuar existindo. A terra não tenta preservar sua reputação. Eles não vivem em ansiedade, não competem, não tentam provar seu valor. Ainda assim, permanecem. E por quê? Porque vivem de acordo com sua natureza. O céu apenas é céu, a terra apenas é terra. Aquilo que está alinhado com sua natureza não desperdiça energia tentando ser outra coisa. Por não existirem para si mesmos, aqui está a chave. Aqui, Lao Tse revela um dos maiores segredos do caminho. O céu não produz chuva para si mesmo. A terra não gera colheitas para si mesma. O sol não brilha para si mesmo. Os rios não correm para si mesmos. Tudo participa de algo maior. Tudo serve ao fluxo da vida. O céu não vive para o céu. A terra não vive para a terra. No entanto, o ego vive para si mesmo. Observe o ser humano. O ego pergunta constantemente: o que ganho com isso? Como isso me beneficia? Como isso aumenta minha importância? Como isso protege minha identidade? E exatamente por viver para si mesmo, ele vive em constante tensão, porque tudo que é centrado apenas em si precisa ser defendido continuamente. Quanto mais o ego tenta preservar-se, mais medo desenvolve, porque tudo aquilo que precisa ser protegido revela fragilidade. O ego vive em permanente estado de vigilância, protegendo reputações, protegendo opiniões, protegendo desejos, protegendo identidades, protegendo imagens. Mas o céu não protege sua imagem.
A terra não protege sua reputação, por isso não conhecem ansiedade. E aqui encontramos algo que raramente é dito. Quando Lao Tse fala que céu e terra não existem para si mesmos, ele não está ensinando autossacrifício. Não está dizendo para alguém abandonar a si mesmo. Ele está apontando para uma percepção muito mais profunda. O céu não se percebe separado das coisas que sustenta. A terra não se percebe separada da vida que alimenta. A separação é uma criação do ego. Quando alguém acredita ser uma entidade isolada, lutando contra o resto da existência, nasce a necessidade constante de autopreservação. Mas quando essa separação começa a dissolver-se, algo extraordinário acontece. A pessoa deixa de viver como uma ilha e passa a viver como parte do oceano. Nesse momento surge uma nova qualidade de ação. Você trabalha, mas não apenas para si. Você ama, mas não apenas para receber. Você cria, mas não apenas para ser admirado. Você ajuda, mas não para construir uma identidade de boa pessoa. A ação torna-se expressão natural da totalidade. E é exatamente isso que Lao Tse vê no céu e na terra. Eles não estão preocupados consigo mesmos, por isso participam da eternidade. E existe ainda uma camada mais profunda. O ego está obcecado pela sobrevivência. Quer durar, quer permanecer, quer ser lembrado, quer deixar marcas, mas tudo aquilo que tenta perpetuar-se individualmente acaba desaparecendo. Impérios caem, nomes são esquecidos, monumentos viram ruínas, corpos retornam ao pó. O ego luta desesperadamente contra essa verdade. Mas o caminho não. O tal não precisa sobreviver, porque não está dividido em separações. A onda não teme desaparecer. O oceano também não. Quando a onda compreende que é água, seu medo termina. Da mesma forma, quando o ser humano compreende que sua verdadeira natureza não é um personagem que construiu, mas a própria vida que o atravessa, algo relaxa profundamente. Ele já não precisa existir para si mesmo, e justamente por isso começa a participar daquilo que Lao Tse chama de eternidade. Não a eternidade do indivíduo, mas a eternidade do próprio Tao. Por isso, este verso não fala sobre longevidade do céu e da terra. Fala sobre o segredo da imortalidade espiritual. Aquilo que se apega a si mesmo encolhe, mas aquilo que se entrega ao fluxo do todo torna-se inseparável do infinito. Aqui, Lao Tse revela um paradoxo extraordinário. Aquilo que vive apenas para si torna-se pequeno, mas aquilo que participa do todo torna-se vasto. Uma árvore não produz frutos para si mesma, mas justamente por isso a vida continua através dela.
Um rio não bebe sua própria água, mas justamente por isso permanece rio. O que tenta possuir tudo acaba empobrecendo, mas o que participa do fluxo torna-se inesgotável. Eles podem viver indefinidamente. O céu e a terra duram porque não estão presos ao ego. Eles não resistem ao fluxo, não tentam controlar tudo, não tentam existir apenas para benefício próprio. Por isso, permanecem. Lao Tse não está dizendo apenas algo cosmológico, ele está revelando uma lei espiritual. Agora, olhe para dentro. Grande parte do sofrimento humano nasce porque o ego tenta viver apenas para si. Ele quer preservar sua imagem, proteger sua importância, garantir reconhecimento e acumular segurança. Então, vive cansado, sempre defendendo algo, sempre preocupado, sempre lutando. No entanto, algo extraordinário acontece quando alguém começa a servir algo maior que o próprio ego. Não necessariamente uma causa grandiosa. Pode ser a verdade, o amor, a vida, o bem comum, o tal. Nesse momento, a existência começa a tornar-se mais ampla. O coração relaxa, a energia flui e a vida ganha profundidade. Quem vive apenas para si carrega o peso de sustentar a si mesmo. Mas quem participa do tal é sustentado pelo próprio fluxo da vida. Estes versos não falam apenas da longevidade do universo. Eles falam da imortalidade do tal. Tudo aquilo que é egóico é temporário. Toda identidade fixa passa, toda imagem desaparece, mas aquilo que está alinhado com o fluxo eterno participa da própria continuidade do tal. Por isso, o céu perdura, por isso, a terra permanece, porque não vivem para si mesmos. Para a tua vida, observe. Onde tua energia está presa à autopreservação excessiva? Pergunte-se: estou servindo apenas meu ego ou a algo maior? Aprenda a participar mais e controlar menos. E busque alinhamento com o fluxo da vida, ao invés de constantemente se autoafirmar. Vai e lembra-te, o rio continua porque não corre para si mesmo. O sol continua porque não brilha para si mesmo. E aquele que deixa de viver apenas para o próprio ego, descobre uma força que parece vir do próprio céu e da própria terra.